Olá, meus amigos e minhas amigas. Começamos com mais uma noite intensa na Ucrânia. Drones russos atingiram Kiev e Sumi, provocando incêndios e destruindo casas. Segundo as autoridades ucranianas, das 83 aeronaves não tripuladas lançadas pela Rússia, 61 foram abatidas pela defesa aérea e outras 22 podem ter sido neutralizadas por guerra eletrônica. Em Kiev, de acordo com o prefeito Vitaly Klitschko, um prédio pegou fogo, mas sem vítimas. Já em Sumi, uma mulher de 38 anos ficou ferida e foi hospitalizada. Além disso, 5 casas foram danificadas e o impacto da explosão destruiu mais de 300 janelas, obrigando a evacuação de 65 moradores. Imagens do serviço de emergência mostram veículos em chamas e prédios com janelas estilhaçadas. Agora, ainda para a linha de frente, as forças ucranianas estão realizando ataques mecanizados dentro do território russo, na região de Sudza, perto de Russkaya Konopelka e Fanazeyevka. De acordo com fontes ligadas ao Kremlin, o exército russo lançou contra-ataques em várias direções, tentando conter essa investida. Imagens geolocalizadas de ontem, 9 de fevereiro, mostram que as tropas de Kiev avançaram ao longo da rodovia 38K028, que liga Sudza ao Boyan. Agora, no Donbás, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou ter tomado Orikovo-Vasilivka, uma vila estratégica a nordeste de Chassivar. Mas há controvérsia, gente. Analistas russos e ocidentais apontam que a área continua disputada sem controle absoluto por nenhum dos lados. A movimentação de tropas é intensa. Perto de Chassivar estão atuando unidades da 98ª Divisão Aerotransportada e da 4ª Brigada de Fuzileiros Motorizados, forças que fazem parte da estrutura do antigo Corpo de Exército da LNR. Enquanto isso, imagens indicam avanços de Moscou para o oeste de Zivirov. Já o Estado-Maior ucraniano aponta que as tropas russas avançaram ao norte de Novoyelizavetivka e dentro da região sudeste de Malinivka, próximo a Pokrovsk. E falando em Pokrovsk, um porta-voz das forças de Kiev, o major Viktor Trehubov, falou que os russos tentam cercar a cidade pelo oeste e seguem reforçando a região. Mas a resistência ucraniana tem dificultado isso e campos minados estariam impedindo um avanço mais rápido das tropas de Moscou. No sul, os russos continuam pressionando. Elementos da 90ª Divisão de Tanques foram identificados em Zaporísia, enquanto tropas da 40ª Brigada de Infantaria Naval da Frota do Pacífico estão atuando perto de Novoukrânka, a sudeste de Pokrovsk. Além disso, unidades blindadas foram localizadas na retaguarda russa perto de Selidov. Meus amigos, parece que Moscou está deixando bem claro que não vai aceitar nenhum acordo de paz na Ucrânia sem que todas as exigências de Putin sejam atendidas integralmente. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, deixou isso bem explícito em uma coletiva de imprensa, falando diretamente em inglês para a mídia ocidental. A mensagem dele foi bem clara. Para a guerra acabar, Kiev precisa abandonar a ideia de entrar na OTAN e retirar suas tropas das 4 regiões ocupadas pelos russos. É praticamente um ultimato, né? E Ryabkov foi além, dizendo que, quanto mais rápido os Estados Unidos, o Reino Unido e seus aliados entenderem isso, melhor para todo mundo. Mas, gente, embora a Ucrânia tenha rejeitado essas condições lá em junho, chamando elas de rendição inaceitável, o cenário vem mudando e isso pode acabar alterando a posição de Kiev. Trump, que sempre disse que pode acabar com a guerra rapidamente, mencionou recentemente que acredita estar fazendo progresso nesse sentido. Mas ele não explicou como, né? E a Rússia parece estar jogando duro, já deixando claro que qualquer negociação terá que partir das condições de Putin. Agora, falando sobre outro impacto da política de Trump na pressão contra a Rússia, o congelamento de fundos internacionais dos Estados Unidos já está afetando as investigações de crimes de guerra que teriam sido cometidos pela Rússia na Ucrânia. É que desde o início do conflito em fevereiro de 2022, mais de 140 mil casos de crimes de guerra foram abertos por Kiev. Mas, com o bloqueio do financiamento americano, vários projetos essenciais para documentar e fundamentar as acusações estão em risco. Entre os programas afetados estão iniciativas financiadas pelo Departamento de Estado, pela USAID e pelo Bureau de Narcóticos e Execução da Lei, que somam quase 89 milhões. Desses, 47 milhões eram destinados exclusivamente à responsabilização de crimes de guerra. Bom, esse corte de verba, gente, não afeta diretamente a linha de frente, tá? Mas acaba enfraquecendo um dos pilares do apoio ocidental à Ucrânia, a tentativa de responsabilizar a Rússia por suas ações de guerra. Bom, meus amigos, temos um novo capítulo na política comercial dos Estados Unidos. Trump deve anunciar hoje novas tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio, ampliando as taxas já existentes sobre metais.
Bom, essa decisão pode acabar desencadeando uma retaliação da União Europeia e de outros parceiros comerciais, além de abalar ainda mais o cenário econômico global. Falando com repórteres a bordo do Air Force One, a caminho do Super Bowl, Trump confirmou que o anúncio sobre as tarifas viria nesta segunda-feira e que, nos próximos dias, ele iria detalhar medidas recíprocas contra países que taxam produtos americanos. Como ele próprio disse, se eles nos taxam, nós taxamos eles. O impacto já começou a ser sentido no mercado. Ações de siderúrgicas europeias e asiáticas caíram, enquanto as empresas do setor nos Estados Unidos subiram de 6% a 10% no pré-mercado. E a preocupação cresce, tá? A União Europeia e a Coreia do Sul já discutem formas de responder às medidas americanas. E só para vocês terem uma ideia, os principais fornecedores de aço para os Estados Unidos são Brasil, Canadá, México, Coreia do Sul e Vietnã. Agora, no alumínio, o Canadá é de longe o maior exportador para o mercado americano e respondeu por 79% das importações nos primeiros 11 meses de 2024. O ministro da Inovação do Canadá, François-Philippe Champagne, já criticou a decisão e lembrou que o aço e o alumínio canadenses são essenciais para a indústria estratégica dos Estados Unidos como defesa, construção naval e setor automotivo. A Austrália também pressiona por uma exceção, destacando que suas exportações de aço e alumínio acabam sustentando milhares de empregos americanos e são importantes para a cooperação militar entre os dois países. O impacto na Europa também preocupa. Cerca de 15% das importações de aço nos Estados Unidos vêm de siderúrgicas europeias e empresas como a ArcelorMittal e Voestalpine já registraram quedas em suas ações. A Comissão Europeia declarou que não vê justificativa para os aumentos tarifários e que responderá para proteger os seus interesses. A presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, se encontrará com o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, amanhã em Paris para discutir o tema. Agora, a Alemanha, uma das mais afetadas, já disse que está trabalhando para evitar que essas tarifas sejam implementadas. Na Coreia do Sul, parceiro dos Estados Unidos, o Ministério da Indústria convocou líderes do setor siderúrgico para avaliar formas de minimizar os impactos. As ações da Hyundai Steel caíram quase 3%, refletindo o nervosismo do mercado. Além das tarifas sobre metais, Trump também planeja outras medidas protecionistas. Ele criticou as taxas da União Europeia sobre carros americanos, que chegam a 10%, enquanto os Estados Unidos cobram apenas 2,5% sobre veículos europeus. Mas tem um detalhe. Os Estados Unidos impõem uma tarifa de 25% sobre picapes importadas, o que acaba protegendo Ford, GM e Stellantis, que são gigantes da indústria automobilística americana. Bom, como falamos ontem, a questão é: essa nova política de tarifas pode realmente ajudar a economia dos Estados Unidos ou vai acabar gerando um efeito reverso com retaliações e aumento de custos para a indústria americana? O que vocês acham? Bom, aqui no Brasil, na hora em que gravei esse vídeo, ações de empresas como Gerdau, CSN e Usiminas estavam em alta. Usiminas subindo 1,96% e Gerdau 3,85%. Parece a situação bem diferente da europeia. Bom, ainda falando de Trump, mas atravessando o Mediterrâneo, ele afirmou que os palestinos não teriam direito de retorno a Gaza a partir da implementação de seu plano, que consiste simplesmente, de os Estados Unidos tomarem o controle do território. Em uma entrevista à Fox News, Trump foi direto ao ser questionado sobre o futuro dos moradores de Gaza. Não, eles não voltariam porque terão moradias muito melhores. Ele argumenta que o objetivo seria construir um novo local permanente para os palestinos, sem detalhar onde nem como isso iria acontecer. Bom, na prática, essa ideia significaria esvaziar Gaza de sua população, o que, claro, muitos analistas e líderes internacionais já classificam como limpeza étnica. O presidente do Egito, Abdel Fattah el-Sisi, e o rei da Jordânia, Abdullah II, rejeitaram completamente qualquer ideia de realocação em massa da população de Gaza. Os dois países já têm populações de refugiados palestinos e, claro, temem que um deslocamento forçado possa acabar desestabilizando ainda mais a região. Mas Trump insiste que, com o tempo, esses países vão acabar aceitando o plano dele. O problema é que não há nenhuma indicação real de que isso aconteceria e a própria ideia de um deslocamento forçado de 2,3 milhões de pessoas enfrenta forte condenação de aliados ocidentais e árabes. Afinal, isso é um crime contra o direito internacional. Além disso, Gaza é reconhecida como território palestino pela ONU e pela maioria dos países, incluindo aí o Brasil,
Qualquer tentativa de reconfigurar sua população sem um acordo internacional poderia acabar gerando ainda mais conflitos no Oriente Médio, isolando diplomaticamente os Estados Unidos. A proposta de Trump pode colocar Washington contra seus próprios aliados no Oriente Médio e qualquer tentativa de remoção forçada da população de Gaza poderia intensificar a violência e agravar a crise humanitária na região. As Nações Unidas e a Organização de Direitos Humanos já veem essa ideia como uma violação do direito dos palestinos à sua terra. E aí eu pergunto, Trump realmente acredita que pode impor esse plano ou isso faz parte de sua retórica eleitoral verborrágica para agradar setores mais radicais ou fundamentalistas religiosos? Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.